Boa tarde, boa tarde. Beleza, vamos lá, time. Vamos começar. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão de hoje. Hoje, basicamente, uma sessão para gente nova ou para gente que já tem Absolute, mas que tem tempo sem conhecer as atualizações do produto. Se não me conhecem, eu vou me apresentar. Eu sou Eric Flores, tá? Sou parte do time técnico de Absolute para o Brasil. Sou líder técnico de Absolute. Claramente eu sou gringo, mas eu tenho mais uns 3 anos, mais ou menos, trabalhando no Brasil. Então, eu sou gringo com coração brasileiro, tá? De coração, tá bom? Então, por isso é que eu falei um pouquinho de portunhol, ou pelo menos português com outro sotaque, tá bom? Então, uma coisa que vocês não consigam me entender, pode escrever no chat ou na caixa de perguntas e respostas. Eu, muito encantado, vou resolver suas dúvidas ao final da sessão, tá? Temos um pequeno espaço para a parte de perguntas e respostas, tá? Beleza. Tá, vamos lá. Hoje vamos falar um pouco da solução de Absolute, tá bom? Chamada Secure Endpoint. Se não conhecem Absolute, basicamente nós temos duas soluções. Uma focada no dispositivo de usuário final, o dispositivo de onde você provavelmente está me olhando agora, e outra para a parte da rede, tá? A parte de conectividade, servidores inaugurados e tudo isso. Hoje vamos falar da parte do dispositivo, tá? Do Secure Endpoint, beleza? Tá, vamos lá. Primeiramente, vou dar um pouco de contexto da solução. Eu não sou um cara muito de falar sobre uma PPT. Eu gosto mais de diretamente mostrar o console para vocês olhar a solução diretamente. Então, somente um pouco de contexto e aí começamos a olhar o console. Vamos lá. Então, para compreender o que nós vamos resolver, por absolutamente importante conhecer um contexto ou a realidade atual da parte de TI, tá bom? Hoje ficamos na era da IA, tá? Basicamente, nós trocamos de paradigma. Tínhamos um paradigma muito focado em pessoas e em processos que, bom, eram automatizados, tá? Você poderia automatizar processos antes da ressurgimento, de ressurreição da IA, tá bom? Mas normalmente isso requeria que você tinha um time especializado, um cara que conhecia muito, que era o cara encarregado de fazer essa parte de automatização. O que acontece? Muitas das organizações não estavam preparadas para um processo de automatização com ou sem IA. E isso leva a que você tenha uma falta de resiliência, tá? Definindo a resiliência como a capacidade de eu me retornar, de eu conseguir continuar após alguma falha, após alguma coisa que faz alguma interrupção no meu processo produtivo, tá bom? Então, basicamente, a falta de resiliência foi a maior perda de dinheiro para as organizações nos últimos anos, tá? Sobretudo a partir de 2020, que foi a ressurreição da IA, vamos falar assim, porque a IA já existia antes, somente que era muito do setor científico, tá? Era muito para a parte de medicina, coisa assim. Então, agora que estamos nessa época, o processo dos atacantes é muito mais simples que antes. É muito mais fácil eu desenvolver alguma ferramenta de malware, alguma ferramenta que faz prejuízo para a gente, porque aí facilita muito as coisas para quem conhece, tá bom? Então, esses são somente alguns números ilustrativos, tá? Vou pegar aqui um last pointer somente para falar um pouco dos números, tá? E eu acharia que essa métrica aqui é muito mais importante, tá? É muito, muito mais importante, porque assim, nós falamos de números, mas é muito mais importante falar por que acontecem esses números. E a realidade hoje é que 1 de cada 5 dispositivos opera fora do estado de proteção, tá bom? Não é que nós não temos ferramentas, porque temos para caramba. Inclusive a máquina fica lenta, e é a realidade. Fica lenta a máquina, apesar de ser uma máquina de 32 GB de RAM, porque você tem muito agente, tem muita coisa. Você abre
a barra de tarefas, o gerenciador de tarefas, se você tem 20 clientes de coisa anti-malware, VPN, criptografia, CRM, ferramenta de CASB, ferramenta de DLP, DPI, firewall, tem de tudo, né? Mas o que acontece? Que além de você ter 20 ferramentas na máquina, somente 8 estão trabalhando, só 5 estão trabalhando. Por quê? Porque é muito difícil manter o estado ativo das ferramentas em parques grandes. Quando você tem muita ferramenta e muitas máquinas, se torna muito complexo você manter isso no tempo. Ao princípio é simples, só quando você tem 10 máquinas. Mas quando você tem 100 máquinas, 150 máquinas, já começa a se tornar muito complexo manter isso. A realidade é que uns 76% dos ataques de ransomware, tá bom? Somente falando de ransomware, são atribuíveis a vulnerabilidades conhecidas. O Microsoft lança seu Patch Tuesday cada segunda terça-feira de cada mês, que é uma listagem de todas as vulnerabilidades e correções delas. Mas a realidade é que nós não estamos fazendo patch ao tempo. O tempo meio, perdão, vai de 77 dias a corrigir uma vulnerabilidade crítica, tá bom? Essa média do ano passado, tá? Esse ano atual, 2026, temos já 3 meses consecutivos onde a quantidade de vulnerabilidades é um máximo histórico. Março foi desde maio foi máximo histórico, junho foi agora o novo máximo histórico e julho foi o novo máximo histórico de vulnerabilidades. Somente por falar de alguma métrica, no julho foram mais de 500 vulnerabilidades em um mês, tá? Graças a ferramentas de IA, tanto de lado bom, que é o lado de investigação, que descobriram essas vulnerabilidades, como do lado ruim, que é a gente que está investigando isso para fazer prejuízo em vocês. Então, 77 dias é a média para colocar um patch. E qual é a média de um atacante para utilizar uma vulnerabilidade conhecida? 5 dias. Em 5 dias, já uma vulnerabilidade conhecida é explorada e criado um exploit kit, tá? Para utilizar essa vulnerabilidade para fazer prejuízo. Bom? E muito importante, 20% dos dispositivos enterprises já ficam fora do estado protegido durante um tempo equivalente a mais de 2 meses no ano. Ou seja, a somatória de dias ao largo do ano em mais de 2 meses, onde as máquinas são totalmente vulneráveis, tá bom? Essas métricas falavam do ransomware, e é simples, porque hoje o ransomware sigue sendo o maior gerador de interrupções em TI. Muitas vezes, nós falamos de ransomware somente da parte monetária. Quanto vai me custar recuperar as máquinas, tá? Quanto eu vou fazer de pagamento. Mas o ransomware é mais que isso, é o tempo que você fica fora da linha. É o tempo que suas máquinas não podem trabalhar. É a hora homem que você está perdendo por conta de não ter máquinas ativas. Tá bom? Hoje, quando falamos de ransomware, muita gente me pergunta, Eric, olha meu parque, olha a minha configuração, meu stack de segurança. Eric, eu vou ser atacado? E eu falo sempre para eles, cara, hoje não é se vou ou não vou ser atacado. Todo mundo vai ser atacado. A pergunta hoje é quando eu vou ser atacado? Hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo mês? No final de semana, sábado, quando eu estou ficando no Cancún com minha família, tá? Desfrutando da praia? Quando é que eu vou ser atacado? Então, hoje, já não é mais uma realidade de pode ser que sim, pode ser que não. Hoje a realidade é eu tenho que ficar preparado para quando sofrer esse ataque, eu já ter um método de recuperação para os meus dispositivos. Essa é a resiliência que nós precisamos para evitar esse tipo de cenários.
E aí temos um problema. Se vocês são de TI como eu sou parte de seu time de TI, cara, cada dia o time de TI tem mais vulnerabilidades, tem mais de responsabilidades, tem menos gente, tem mais trabalho, e inclusive o tema monetário é complexo, né? Então, o que acontece? Que desafios tem o time de TI hoje, adicional às responsabilidades comuns? Primeiramente, desvio de conformidade, porque aí na primeira que você não está em conformidade, vai ter uma auditoria de TI, e aí, cara, multas de muito dinheiro, muitos reais, reestruturação, perdão, auditoria constante, tem muita coisa, né? Quando você não fica em conformidade. Treinamento do pessoal, tem uma série de coisas que você tem que cumprir, tá? Depois disso, correção não confiável. O que acontece? Quando você tem parques de muitas máquinas, o time de TI pode fazer uma correção em massa. Vou encaminhar, por exemplo, uma correção via script em tuning ou via script de o GPO. Mas você realmente, o time de TI realmente está olhando que isso está ficando certo? Porque eles estão encaminhando o script, mas pode ser que a máquina não reinicie, pode ser que dê um erro, pode ser que a pessoa desligou a máquina à metade do processo. Então, se bem você pode ter um processo de correção, realmente ele é confiável, tá? Temos o terceiro desafio, que é como trabalhar com vulnerabilidades de dia zero. Se eu já fico atrasado com patches de segurança, meus usuários não reiniciam as máquinas, meus usuários desligam a máquina à metade de patch. Como eu posso trabalhar com vulnerabilidades de dia zero se a média de explorar isso são 5 dias? E, finalmente, o mais difícil, que falamos anteriormente no caso de ransomware, como eu posso fazer uma recuperação em grande escala? Tá? Como posso recuperar meu parque para continuar trabalhando? Se eu tenho um ataque de ransomware, como posso fazer para que pelo menos alguma porcentagem do meu time fique trabalhando ainda com a parte do parque não funcional? Porque aí você está perdendo tempo, dinheiro, pessoa, confiabilidade, está perdendo, inclusive, ao cara, ao povo, a pessoa que são seus clientes, você está perdendo credibilidade, tá? Então, é um ponto muito importante. Como posso me recuperar rapidamente? Bom, então, cara, tudo isso são responsabilidades novas para o time de TI. Então, Eric, como eu posso fazer para que meu time de TI possa seguir trabalhando em coisas que ameritam o time humano, como, por exemplo, fazer uma troca de alguma peça, ajudar um usuário que tem um problema, alguma coisa, mas que o time consiga resolver isso? E a resposta hoje para isso é o Absolute, tá bom? E por isso que eu estou falando hoje aqui com vocês. Porque a Absolute é a única ferramenta que consiga trabalhar desde uma posição única, que é a posição de firmware, e a única ferramenta que você pode ter 100% de tranquilidade de recuperação nos seus dispositivos. Bom, como é que isso é possível, Eric? Por que você fala isso? Porque que isso de tecnologia de persistent de Absolute, que é muito importante, a tecnologia de persistent de Absolute é uma patente, é patenteado pelo Absolute. Como é que isso é diferente? Muito simples. Quando você instala Absolute em uma máquina para fazer qualquer coisa, inventário, ações, etc., se você faz uma substituição de HD, formatação, troca de BIOS, qualquer coisa, o Absolute vai se reparar nessa máquina automaticamente. O Absolute vai se instalar automaticamente nessa máquina. E você não vai perder visibilidade dessa máquina. O time de TI não tem que manter Absolute, ele se manter sozinho. E Absolute vai lhes permitir manter outros aplicativos também sozinho. Bom, 5 times de TI tem que ficar atrás dele. Como que isso é possível, Eric? Simples. Bom,
Hoje, Absolute fica já incorporado no firmware das máquinas da maioria dos fabricantes do mercado, tá? Não sei se você está escutando, aí alguém me pode me confirmar as alertas de Teams, tá? Passa que também tem um evento em paralelo e a gente está escrevendo pra caramba aqui. Bom, então aí a tecnologia de Absolute vem de fábrica no firmware das máquinas, tá bom? E aí qualquer fabricante, seja Dell, HP, Lenovo, Asus, Positivo, Daten, eles já incluem nossa tecnologia no firmware. Ou seja, provavelmente já todas as máquinas de vocês têm Absolute, somente que tem um 50% da solução. Por quê? Porque, bom, vocês têm já Absolute no firmware da máquina, somente que ele fica desligado, fica adormecido. Vocês têm que acordar essa tecnologia. Uma vez acordada essa tecnologia, já vocês têm todas as funcionalidades de Absolute, incluindo a funcionalidade de persistência, que é essa funcionalidade para Absolute se reinstalar automaticamente. Eric, isso que me vai permitir tudo isso aqui, ó. Tudo isso que você tem aqui na tela, inclusive recomendaria vocês pegar aqui uma captura, se não tem. Tudo isso permite Absolute. Muito importante para compreender essa tabela aqui é que se você tem controle, vai ter isso aqui. Ah, mas Eric, eu tenho resílias, então você vai ter controle mais resília. Se tem Resilient for Security, vai ter esse aqui de controle, esse aqui de Resilience e esse aqui de Resilient for Security. Ou seja, é aditiva. Cada vez que você passa de um licenciamento para outro, você tem as funcionalidades anteriores, mais algumas funcionalidades dependendo do licenciamento. Então, eu recomendaria aqui pegar uma captura da tela. Pode ser que alguns dos conceitos que estão aqui não tem algum nome próprio, algum nome que seja de Absolute, então não se compreende simplesmente por ler ele. Mas, como falava anteriormente, é momento de olhar o console. Bom, vamos olhar diretamente o console, vamos ir diretamente a ver cada uma das funcionalidades, o que significa cada coisa, particularmente no meu console de demo, tá? Então, primeiramente, vamos ir falando da parte de visibilidade do endpoint, controle, autorreparação e recuperação, tá bom? Que é o primeiro módulo de Absolute. Porque é muito legal, a ferramenta se instala sozinha, mas que funcionalidades temos? Então, a primeira coisa, telemetria do endpoint. Ao ser Absolute uma ferramenta que você não pode remover da máquina, você não tem como remover Absolute, vai se tornar a ferramenta perfeita para lhes dar visibilidade dos seus dispositivos. Porque assim, você pode ter Intune, você pode ter GPO, você pode ter inclusive o Excel mágico, o Excel mágico de finanças, onde ficam todas as máquinas, componentes, etc. Mas que somente atualiza uma pessoa, não fica na nuvem, e se passa alguma coisa com esse Excel, já foi embora, né, o inventário de vocês. Aí Absolute vai se tornar a melhor ferramenta para isso, porque como você não pode remover Absolute, você não vai ter problema de duplicidade, por exemplo. A máquina não se vai duplicar. Inclusive, se você formata a máquina ou trocar HD, a máquina vai continuar com o mesmo histórico. Você vai olhar todo o histórico da máquina, tá bom? Então, vamos olhar primeiramente essa parte. Vamos lá. Vou pegar aqui o meu console. Muito importante, o meu console de demo. Por isso é que vocês não olham aqui SSO, Multifactor Authenticator, mas no console de vocês podem colocar esse fator adicional de autenticação. Aí é importante falar que o console de Absolute é totalmente na nuvem. Então, vocês não têm que fazer investimento em estrutura adicional, fazer um pagamento de uma nuvem, não tem que ter um server on-premise. Vocês ficam tranquilos, tá? Porque aí não, tudo fica diretamente na nuvem.
Beleza? E é importante, essa nuvem está inclusa com as licenças de vocês, tá? A partir de uma licença. Vocês têm uma licença Absolute e você vai ter um console, sem problema nenhum. Tá aqui, olha, inclusive que um console, vocês podem diretamente colocar esse console em português, tá bom? Vou trocar aqui, por exemplo, estava em espanhol, vou trocar para português, tá bom? Minha desculpa que Brasil fica com Z, mas assim, você sabe como um cara, como os caras que falam inglês colocam Brasil com C. Bom, tenho aqui algumas perguntas aí, o Marco e o resto do time que colocam perguntas, tá? Vou, temos uma sessão de perguntas e respostas, mas eu vou responder diretamente, tá? Mostrando no console, porque acharia que é melhor para assim fazer a reunião mais interativa. Fala assim. Quando o Wi-Fi está desligado no desktop, a solução ainda consegue determinar a localização do equipamento? Isso é uma pergunta muito boa. Quando nós temos a geolocalização de Absolute, o Absolute utiliza três métodos para pegar a geolocalização. Tá bom? Temos localização por GPS, localização por IP e localização por Wi-Fi. A localização por GPS, se a máquina tem, beleza. Liga por GPS, tá? Mas assim, o GPS não é uma coisa muito comum. A localização por IP sempre vai pegar, sempre que a máquina tem internet, mas normalmente o ponto da localização por IP fica mais genérico, fica mais uma área. Por exemplo, ele não te vai falar a rua, ele vai te falar o dispositivo está em São Paulo, o dispositivo está em Porto Alegre, o dispositivo está em Salvador, o dispositivo está em Curitiba, está em Belo Horizonte, etc, tá? Não vai falar uma localização exata. Somente é possível ter essa localização exata em caso de furto. Porque aí, quando você encaminha o BO, boletim de ocorrência, a polícia pode exigir ao provedor de rede com essa IP a localização exata do dispositivo, tá? Mas é uma questão da polícia diretamente com o provedor da rede. E, finalmente, a localização de Wi-Fi, que é a localização que normalmente vocês vão ter, que é bastante certa, tá? Vou mostrar aqui. Que ele dá uma triangulação. Então, com respeito a essa pergunta, que fala que passa se o Wi-Fi está desligado, podemos ter dois cenários, tá? Se a máquina fica pelo cabo, mas tem o Wi-Fi de fundo, ou seja, tem um cartão de Wi-Fi, somente que está conectado à internet pelo cabo, igualmente vai triangular, tá? Porque ele tem esse cartão de Wi-Fi para triangular a localização. Não necessariamente o internet tem que vir do Wi-Fi para ter essa triangulação. Agora, se ele não tem cartão de Wi-Fi ou está totalmente desligado o cartão de Wi-Fi, você vai ter uma localização por IP, tá? Que, como eu falei anteriormente, uma localização mais genérica. O que teria que você fazer nesse caso, por exemplo, imagina que você tem um escritório onde você tem muitos desktops, esses desktops não têm Wi-Fi, você pode gerar o que nós chamamos um cerco eletrônico por range de IP. Nós podemos gerar um cerco eletrônico de falar, bom, vou colocar aqui que se o dispositivo sair desse aqui, por exemplo, ele me gera um alerta. Mas se eu não tenho Wi-Fi, o que eu faço é o seguinte, se ele sair desse range de IP, por exemplo, do IP XATC, que ele gera uma alerta, tá? Um bloqueio, alguma coisa. Essa é minha recomendação pessoal, tá? E normalmente assim como trabalhamos com máquinas que não têm Wi-Fi, tá bom? Pode pegar localização, então, resumo, pode pegar localização, mas é uma localização mais genérica e somente essa localização pode ser exata quando tem um boletim de ocorrência de por meio, tá? Beleza, então, aqui temos uma série de pontos no histórico da máquina. Visibilidade centrativa, rastrear hardware, software, antivírus, criptografia, geolocalização, uso do dispositivo da web e varredura de dados sensíveis. Então, aqui no console, cada dispositivo vai ter tanto uma tabela onde você pode colocar as colunas que você quiser, bom?
Eu tenho mais de 6.000 pontos de dados, incluindo hoje, antigamente o dado mais preciado era a localização da máquina. Hoje esse aqui, a memória da máquina, tá? Porque assim, hoje para muitas pessoas é mais rentável, se vai fazer um prejuízo, é mais fácil para eles furtar uma memória que furtar todo o equipamento. Tá? Então vocês têm aqui, inclusive, como adicionar no Absolute para olhar o status das memórias, tá? E, inclusive, gerar um alerta se a pessoa troca um HD ou troca uma memória, tá? Da máquina. Temos como fazer esse aqui, tá? É muito importante. E, além disso, vocês podem tanto adicionar campos novos. Olhem, por exemplo, aqui, que eu gerei um campo novo para pegar os seriais dos monitores. E também, muito importante, que vocês podem inserir em qualquer máquina e olhar o inventário completo dessa máquina. Então, falamos de alguns campos interessantes. Por exemplo, serial da máquina de Absolute, tá? O serial dentro do sistema Absolute, serial único de Absolute. Temos aqui, inclusive aqui, o usuário da máquina, tá bom? Modelo da máquina, versão de Windows, tá bom? Completa. Grupo de políticas, e isso é muito importante, dentro de Absolute vocês podem trabalhar com grupos de política, ou seja, eu vou ligar ou desligar as opções de Absolute, dependendo do dispositivo. Assim, se você tem um cara de diretoria que não quer ter localização 24/7, você pode desligar em qualquer momento ou ligar essa localização. Tipo de licenciamento aplicado nessa máquina, no caso do meu console, como é de teste, é um console que fala de Absolute Evaluation. Última conexão dessa máquina. Olhamos aqui que essa máquina está em Pichincha, Equador, tá bom? Capital de Equador, que é Quito, Pichincha. O IP local, o IP público e o IP local dessa máquina, em realidade IPv6 e IPv4 aqui. Uso da máquina por dia, umas 2 horas e meia cada dia, tá bom? Pontuação de correspondência, que isso quer falar de uma função que nós chamamos de varredura de dados sensíveis, que eu configuro dentro do console, que ele verifique se uma máquina temos informações sensíveis. Por exemplo, se o cara salva CPF, cartão de crédito, coisa assim, que a Absolute me alerte. Muito parecido a um DLP, somente que ele verifica dados que ficam fixos na máquina, não dados que estão em movimentação. Temos controles de segurança, primeiramente conformidade do dispositivo, que isso é uma coisa personalizada. Por exemplo, aqui me fala que dentro da conformidade que fica configurada dentro do console, o equipamento não está encriptado, a versão do sistema operacional não está em uma versão compliance e alguns aplicativos importantes não ficam na máquina. Temos o anti-malware da máquina, se eu clico aqui, ele vai me falar se tem mais de um. Status de criptografia me fala que tem um aplicativo chamado Device Encryption, tá bom? Mas que a máquina não está criptografada. Muito importante, porque aqui você vai ter muitos caras assim, que tem BitLocker, beleza? Mas que não estão criptografando. Ou pior ainda, vou lhes dar uma super dica que eu olho todos os dias. Esse cara aqui. Que é esse cara que fala suspenso? É um cara que tem BitLocker, é um cara que tem a máquina criptografada, mas está suspenso. Não vai verificar a criptografia da máquina, não vai pedir uma senha ao momento de inserir nesse HD. Por que é que acontece isso aqui? E por que que isso fica fora das mãos da gente? Porque aí acontece que uma máquina que, por exemplo, o Windows foi atualizar, foi colocar um patch de alguma coisa, e para colocar um patch, o Windows tem que desligar o BitLocker, colocar o patch e ligar o BitLocker novamente, tá? Para que ele não fique preso no momento de ligar a máquina novamente e pedir uma senha de criptografia. E que acontece? Que a gente tá, a máquina está se atualizando e um usuário padrão de todos os dias, se vocês são de teste, vocês sabem de qual usuário estou falando eu, cada companhia tem seu usuário, que a metade da atualização
desliga a máquina, tá? Coloca e desliga a máquina. E aí o que acontece é que a máquina não liga a criptografia, porque o processo ficou à metade. E fica assim, suspenso. Levar uma manutenção disso é muito difícil, porque você não se vai dar conta, porque inclusive se você insere, se você tem contratado em Tune para olhar o BitLocker, igualmente o BitLocker fala que a máquina está criptografada. Então é uma coisa que é muito difícil de olhar. Voltando aqui para o inventário direito da máquina, tenho aqui um histórico que fala de tudo que foi feito na máquina, quando ligou, desligou, qual usuário inseriu da máquina, quanto tempo utilizou a máquina cada dia, quando bloqueou a máquina, com a internet se conectou essa máquina, se trocou de rede, olha aqui o SSID, olha os endereços, usuário, tem de tudo, tá? Até o gateway, tá? Tem de tudo. Tem aqui também a parte de detalhes, aqui eu posso olhar ponto por ponto cada coisa da máquina. Por exemplo, aqui estou olhando visão geral, informações de usuário, sistema operacional, olha aqui, chave do produto, HD, memória, processador, BIOS, até a bateria. Olha aqui que me fala que tem 1 hora e 40 minutos de bateria. Importante aqui, inclusive, que eu posso olhar trocas de HD, tá? Que você não pode olhar com outro software. Porque como a Absolute é uma ferramenta que você, que sempre fica na máquina, inclusive se o cara liga a máquina com um HD externo, que já olhei isso muito em governo, sim. Temos aqui alguma pessoa de governo que conheçam que tem muito usuário que como essas máquinas normalmente são poderosas, 32 GB de RAM, bom processador, bom cartão de vídeo, tem muito cara que utiliza essa máquina para jogar, para mineração de criptomoedas, para muita coisa. Só que eles são inteligentes e eles colocam um HD externo e ligam um Windows externo em uma memória. Então, assim, vocês não têm visibilidade disso. No Absolute, você pode olhar isso, porque o Absolute se instala no outro HD, o HD externo, e consegue monitorar essa troca também. Mesma coisa aqui, memória, CPU, vídeo, entrada, modem, dispositivo imprimindo, tudo, tá? Aqui que o cara tem um Ricoh, tá? Tem um Ricoh, tem uma Edson, bom? Igualmente eu posso inserir aqui para olhar aplicativos, tá? Se um equipamento pessoal, então vamos olhar aqui até o Minecraft, temos jogo, olha, tem Minecraft 2, Java, tem Minecraft Bedrock, tem aqui software de impressão 3D, tem aqui o software de NVIDIA, tem aqui o Epic, provavelmente vai ter um Steam, tá bom? Então vocês podem olhar tudo da máquina, tá? Todo o software da máquina. E desde Absolute pegar alguma ação nessa máquina, tá? Finalmente, somente dou uma olhadinha adicional aqui para o histórico de localização, tá bom? Que aqui o histórico de localização mostra todos os pontos da máquina, tá bom? De até 1 ano de histórico, tá? Eu posso olhar até 1 ano tranquilamente. E olha aqui, inclusive, quando ele troca de estado, se ele troca de país, tá bom? Eu posso olhar, tá? Olhar, por exemplo, aqui uma máquina que, essa máquina que foi para Guayaquil, desativou o Wi-Fi e tem aqui a localização de IP. Beleza? Então, telemetria, perfeito. Localização, importante. Não somente temos localização de um equipamento, nós podemos também olhar a localização de todos os equipamentos e até criar cercas geográficas, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns dispositivos. E olha, eu posso criar tanto cercos assim, radiais, como cercos, tá bom? Mais quadradinhos, com qualquer figura. Por exemplo, posso colocar aqui todo escritório, prédio, qualquer coisa. Bom, e nesse cerco eletrônico gerar uma ação automática. Congelar, bloquear, formatar o equipamento, executar uma ação, tá bom?
ações na máquina. Vou falar um pouco das mais importantes, tá? Temos muitas, mas vou falar um pouco das mais importantes. Por exemplo, uma muito importante que é muito utilizada, tem muito caso de uso, é a ação de congelar um equipamento. Congelar um equipamento é basicamente travar essa máquina, deixar essa máquina inutilizável até eu remover esse congelamento. Ou posso fazer esse congelamento agora mesmo, o mais breve possível, ou inclusive eu consigo colocar esse equipamento para acontecer depois, tá? Para ele ter uma data, por exemplo, em 3 meses. Ah, que tem uma pessoa que vai ter um contrato até 2029, eu posso colocar ele para se congelar em 2029. Ah, que uma máquina de leasing, eu sou um integrador, eu vou colocar um leasing de 500 máquinas para um cliente, para o meu cliente, e eu quero que elas automaticamente, se ele não faz o pagamento, tudo se congelar em uma data X, você pode fazer isso, tá bom? E até você colocar aqui uma mensagem nas telas da máquina que fale: máquina bloqueada por falta de pagamento, por favor. Se contatar com Eric Flores nesse número de telefone, nesse e-mail, para fazer o pagamento e descongelar suas máquinas. Olha, ter um cara de férias, olha, nem se imagina nesses 3 anos que eu tenho trabalhando com o Brasil, quantas vezes me falaram: Eric, tenho caras que vão de férias, vêm a captura da tela, falam que estão trabalhando em férias e tem uma demanda com a trabalhística. Bom, vocês podem congelar a máquina do cara em férias para ele não conseguir trabalhar e depois encaminhar a trabalhística para vocês, tá bom? Isso é possível de fazer. Eric, tem um furto, pode congelar a máquina em caso de furto. Perda, pode congelar a máquina. A máquina tem estoque e nós encaminhamos um termo de uso da máquina, que o cara não assinar, a máquina não... seria bom que a máquina não se descongele, perfeito. Você pode encaminhar um termo para a gente, uma vez a gente assina, você encaminhar um descongelamento para eles utilizar a máquina. Então, tem muito caso de uso, tem muitas maneiras de jogar com esse congelamento, tá bom? Além disso, o congelamento do congelamento tem uma coisa adicional que é muito legal para casos de furto e perda. Aí, vocês têm esse módulo que fala apagar, bom? Esse módulo de apagar é basicamente fazer um apagamento seguro, bom? Esse apagamento seguro até gera para vocês uma certificação NIST 888, perdão. Então, Eric, eu tenho uma auditoria que vai me revisar que os apagamentos estão sendo seguros. Você tem essa certificação. E vocês podem fazer o quantos apagamentos você precisar, tá? Se você quer apagar cada vez que vai trocar uma máquina de um usuário para outro, para final de vida, e a máquina é nova, mas você quer deixar ela totalmente limpa, você pode fazer esse apagamento em qualquer momento e não é limitado, bom? Você não tem limite para fazer esse apagamento. Você pode fazer com uma licença 1000 apagamentos, se você quiser, bom? Não que você vai ser cobrado por cada um desses apagamentos. Beleza. Muito importante. Dentro de Absolute, bom, temos uma pergunta adicional antes de continuar. Então, você consegue apagar mesmo com BitLocker do Windows ativo? Sim, inclusive dentro do console, você tem um tipo de apagamento que nós chamamos de apagamento criptográfico, tá? Um apagamento criptográfico é basicamente que se a máquina está criptografada, não tem que apagar todos os dados da máquina. Você pode somente remover o sistema de BitLocker que permite remover a criptografia da máquina. Então, todos os dados da máquina ficam como dados de lixo. Você não tem como recuperar esses dados, tá? Então, é inclusive muito melhor quando você tem BitLocker, porque esse apagamento criptografado tem uma particularidade, é que quando um apagamento normal, clássico, tarda 1 hora, um apagamento criptografado com BitLocker tarda 1 minuto. Então é muito legal você ter essa possibilidade.
Bom, painéis personalizáveis, basicamente vocês têm um módulo no Absolute para vocês criar seus próprios dashboards, tá? Tem alguns padrões, como esse aqui, bom? Onde você tem muitas métricas. Por exemplo, aqui tem criptografia, reparações, marcas e modelos, sistemas operacionais. Ou vocês podem até criar seus próprios painéis, tá bom? Por exemplo, eu vou criar aqui um painel que me fale o uso dos aplicativos, tá? Então, quais são os aplicativos mais utilizados, perdão, quais máquinas. Olha aqui. O aplicativo mais utilizado é o Age of Empires 4 Anniversary Edition, tá? Tá, olha, claro, um jogo onde uma partida média de 4 horas. Tá, olha aqui, todo mundo jogando no escritório. Tem um Stardew Valley aqui. Então, tem gente utilizando Brave, tem utilizando Mozilla, tem gente utilizando Edge, tá bom? Tem aqui o Office 2016, então você contrata o 365, porque um cara está utilizando 2016, tá? 32 horas, 32 minutos ao dia. Bom, aqui tem todo esse tipo de métricas para vocês criar seus próprios dashboards. Vamos para o seguinte ponto, reforçando seus dispositivos, resiliência de aplicativos e rehydrate, tá? Então, dentro do console você tem um módulo também para executar comandos, tá bom? Script, qualquer tipo de script, já seja para instalar, desinstalar, trocar alguma configuração, fazer alguma coisa. Não quero me inserir muito nisso. Mas você tem um módulo muito interessante que eu sim quero falar, que é um módulo de resiliência de aplicativos. Esse módulo vai permitir para vocês colocar aplicativos resilientes. Eric, que um aplicativo resiliente, basicamente que a Absolute vai alugar, vai prestar essa resiliência, essa autorreparação para aplicativos de outros fornecedores. Então, se você tem, por exemplo, a Eric, meu anti-malware padrão é Avast, e tenho o BitLocker, e eu tenho o Cisco VPN, você pode colocar para a Absolute ter um olho nesses aplicativos. E se eles ficar corrompidos, desinstalados, em versão não certa, Absolute atualizar ele até uma linha base mínima requerida, tá bom? Para ele funcionar. Então você me fala, Eric, eu quero o CrowdStrike na versão 5, porque a partir da versão 5 ele se atualiza sozinho. Então essa é minha linha base. Você insere aqui, coloca o CrowdStrike, você configura ele, tá bom? Você coloca a versão, você coloca os parâmetros, tudo. E uma vez concluído, você pode colocar até o instalador dele, tá? Carregar ele no console, colocar a senha de desinstalação, inclusive, para a Solution ter o trabalho de reinstalar esse aplicativo. Tá? Inclusive, imagina que o cara tem uma versão 3 que ele não se pode atualizar sozinho. A Absolute desinstala ele, a Absolute reinstala ele com a versão certa. Então, é um módulo muito legal, tá bom? Que vai lhes permitir, basicamente, que a Absolute faz tudo esse trabalho. Hoje já temos uma listagem bem extensa de aplicativos resilientes, tá? E aqueles que não ficam na listagem, tem como fazer vocês um fluxo de trabalho, que já vamos falar rapidamente disso, para colocar eles também persistentes, tá? Falemos de um ponto muito importante. O que acontece hoje, e acontece muito no Brasil, tá bom? Mas antes de falar disso, o Absolute consegue fornecer resiliência por Kaspersky, tá? O que acontece? A listagem que eu mostrei anteriormente, uma listagem de aplicativos homologados por o Absolute. A Absolute é uma empresa canadense. Kaspersky é uma empresa russa. Então, se Kaspersky não está homologado pelo Absolute para ficar como um aplicativo padrão, num módulo de fluxo de trabalho que vamos olhar proximamente, você consegue colocar Kaspersky resiliente, somente que você tem que fazer o processo um pouco mais manual, ou seja, você criar manualmente esse fluxo de reinstalar Kaspersky
Mas uma vez criado, já funciona como qualquer outro aplicativo, tá? Você reinstala sozinho, você desinstala sozinho, se repara sozinho, tá bom? Mas Kaspersky, por padrão, não fica homologada por esse tema de que Kaspersky é uma empresa russa e a Absolute é uma empresa canadense, tá? Bom, então, falando da restauração dos endpoints, o que acontece hoje, e acontece muito no Brasil, que é muito difícil recuperar equipamentos com interrupções inesperadas, e mais se essas interrupções são fortes. Por exemplo, uma tela azul. O que aconteceu com o CrowdStrike, por exemplo, no ano passado. O que acontece? Que as únicas alternativas que vocês têm para esse tipo de crise são fornecer uma pessoa de suporte para que ele vai para o cara onde fica essa tela azul, fale com ele, pegue a máquina e repare, encaminhar um USB pelo e-mail, ou que ele se encaminha a máquina para vocês. Em qualquer desses cases, você vai gastar dinheiro, tempo, e essa pessoa vai ficar fora do trabalho pelo menos 2 dias. E conhecendo a realidade hoje de Brasil, se tem um cara que trabalha em Salvador de Bahia e a matriz de vocês está em Rio Grande do Sul, cara, isso vai tardar ainda mais em se reparar essa máquina. Então, como pode a Absolute ajudar vocês com essa realidade? Com uma realidade onde a recuperação média é de 5 a 10 dias. Com um módulo que nós chamamos Rehydrate, que é um módulo que permite executar comandos mesmo sem sistema operacional, mesmo que a máquina fique em uma tela azul. Então, eu posso pegar aqui uma máquina, por exemplo. Deixa eu pegar alguma das máquinas de teste. Por exemplo, essa aqui. Eu tenho esse módulo de Rehydrate, o módulo de executar playbook. E eu posso até, olha, adicionar ou excluir arquivos, por exemplo, o caso de CrowdStrike, que era basicamente um arquivo que você tinha que eliminar pelo modo seguro. Pode colocar ou remover chaves do registro, pode rodar um script, ou pode até colocar uma imagem na máquina, que ele baixe de uma nuvem essa imagem, coloque na máquina, jogue aí na máquina, e faça o processo de formatação totalmente sozinho. Absolute sozinho faz todo esse processo de reparar. A máquina não liga, sem problema nenhum, você liga essa opção aqui e simplesmente quando a pessoa está ligando a máquina, antes da tela azul, quando já está ligando a BIOS, ele dá um F6, aparece uma telinha de Absolute e aí faz o processo de restauração, bom? Totalmente remoto, bom? Esse processo eu gosto muito de nós olhar, inclusive, em uma POC, tá? Conheçam que se vocês querem testar o Absolute, tem disponível nosso programa de POCs, onde vocês podem ter um console gratuitamente por 30 dias para 100 máquinas, onde nós podemos olhar cada um desses pontos e testar cada uma dessas funcionalidades, tá bom? Beleza? Um último ponto. Detecção e remediações de vulnerabilidade. Falamos de 2 licenciamentos Absolute. Resilience for Security e Resilience for Automation. Bom, aqui já começamos a falar de automatização de patches. O que passa? Eu falei anteriormente que até agora em julho, Microsoft jogou mais de 500 atualizações em Absolute, tá? Em Absolute não. Em vulnerabilidades, tá bom? Somente em julho, mais de 500. Então, isso vai se traduzir em muitos patches. Com o Absolute, você tem um módulo para fazer distribuição de patches de Windows, de aplicativos. Também tem a possibilidade de adicionar seus próprios software, aqui nessa telinha aqui de software. E até automatizar esse processo de patches, tá bom? Para que seja mais fácil para vocês, por exemplo, por tipo de criticidade, vocês podem utilizar o CVSS, que é basicamente a puntagem, tá bom?
o Custom Vulnerability Score System, que utiliza Mitre, bom? Temos aqui muitos caras com 10, esses são os mais importantes, tá bom? Ou por criticidade, ou por KB, ou por CVE, que é basicamente o serial da vulnerabilidade. E aí é onde entra em jogo nossa última parte, que é a parte de automação, tá bom? Que é aí onde vocês podem colocar qualquer aplicativo persistente, que é onde vocês podem atualizar, colocar os patches, que é onde vocês podem colocar que a Absolute faz qualquer coisa a partir de nada, tá bom? Colocando aqui algum exemplo, por exemplo, estamos falando da parte de atualizações. Eu posso criar um fluxo completo, onde primeiramente a Absolute verifica, bom, meu disco está menos de 10% do disco. Não, então vou fazer a atualização. Tem menos de 10% do disco disponível? Beleza, vou limpar primeiramente o disco. Que vai limpar? O que vocês quiserem, tá? Vocês podem configurar aqui que vai limpar. Uma vez limpado, ou se ele tem mais de 10%, que encaminha uma notificação para o usuário final, uma notificação na tela da máquina. Cara, sua máquina vai ser atualizada. Uma vez feito isso, atualiza a máquina. Como? Com todos os patches. Por ser, dica aqui, não recomendado, tá? Se vocês colocam todos os patches, o cara vai ficar chateado para caramba com vocês, porque a máquina vai ficar muito lenta, tá? O melhor fazer em escadas, tá? Primeiramente a mais crítica, depois 20 mais, 20 mais, 20 mais, cada dia até você concluir esse processo. Concluído esse processo, precisa essa máquina de reinicialização, sim ou não? Ele verifica sozinho. Precisa, perfeito, reinicio a máquina, mas não vou reiniciar rapidamente essa máquina. Vou primeiramente encaminhar uma mensagem à máquina falando: olha, Eric, sua máquina foi atualizada com os últimos patches de segurança. Então, sua máquina tem que ser reiniciada. Quer reiniciar agora ou quer reiniciar depois? Eu quero reiniciar agora. Perfeito, a máquina se reinicia. Quero adiar essa atualização? Perfeito, consigo adiar. Bom, esse tipo de ações você pode automatizar. Aqui você pode colocar para encaminhar e-mails, pedir aprovações tanto de usuários como de administradores, já seja por e-mail, seja pela tela da máquina, verificar processos, serviços, comparar memória, comparar CPU, verificar datas, verificar variáveis do dispositivo, que você pode fazer muita coisa. Inclusive nesse módulo, se vocês querem falar comigo somente desse módulo, cara, nós conseguimos falar horas somente desse módulo de atualização. Bom? Então, temos aqui uma pergunta. Consigo colocar uma ação de usuário escolher o melhor horário para aplicar a atualização? Sim. Aí o que você pode fazer? Pode fazer duas coisas. Você pode fazer um fluxo que pide para o usuário colocar uma hora, salvar isso em uma variável e depois utilizar essa variável. Ou, inclusive, mais simples, tá bom? Colocar aqui um prompt, tá bom? Onde o usuário consiga agir ou não e simplesmente ele agir até o momento de ele escolher isso, tá bom? Então tem, inclusive, várias formas de fazer isso. Bom, somente que requer aí dois passos adicionais, mas é possível de fazer, tá bom? Beleza? Estava fechando. Aí olhando do ponto anterior, simplesmente, olha só, está duplicado, tá? Então, aí simplesmente corrigir, remediar e automatizar, o que nós olhamos anteriormente. Nesses módulos, nós simplesmente temos que olhar primeiramente e fazer uma planificação. Olha, meus problemas são X, Y e Z. Esses são meus problemas. E a partir desses problemas, nós criamos soluções, corrigindo, remediando e automatizando isso com Absolute, com tudo que nós olhamos anteriormente. Eric, podemos fazer isso em um entorno de provas para eu decidir se Absolute tem valor para mim, se tem valor para minha empresa, se Absolute vai me representar um ROI para minha empresa? Podemos sim.
Aí agendamos uma reunião com sua equipe. Podemos conversar, podemos inclusive fazer novamente essa apresentação para todo o seu time. Eric, preciso fazer uma prova de valor. Olhar se a Absolute vai me resolver um problema. Eu tenho esse dor de cabeça todos os meus dias. Eu quero olhar se a Absolute consegue corrigir isso. Conseguimos fazer isso, como eu falei anteriormente. Um mês, 2 meses, até 3 em alguns casos conseguimos fazer. Sem máquinas, com o seu servidor aqui, com o Eric Flores, ajudando vocês para configurar um console. Aí já respondemos as perguntas e respostas. E só quero falar para vocês, para você, time. Eu espero vocês nos acompanhem no nosso próximo evento, que é o evento de Zero Trust, tá? De olhar a parte de a outra solução de rede. Essa apresentação vai ser com meu amigo André Lungaresi, que é o experto da parte de rede. Tá bom? No próximo 13 de agosto, eu recomendaria fazer o scan do código QR aqui, mais fácil. E, finalmente, muito obrigado. Uma última pergunta aqui. Eric, esta gravação ficará disponível para nós? Gostaria de encaminhar para meu gestor? Claro que sim, André. Eu vou pedir para meu time de marketing aqui, que está o David Bracho, tá? Está aqui conosco na chamada. Vou pedir para ele encaminhar para todos vocês, tá bom? A gravação da sessão. E aí, muito obrigado, time. Muito obrigado aqui a todos os participantes. Casa cheia hoje. Muito obrigado sempre pela confiança. Estamos falando. Vou ficar com saudade de vocês. Vou aguardar pelo seu e-mail para contatar conosco para fazer as provas de conceitos. E aí, simplesmente podem me escrever. Eu sou um amigo, gosto muito de falar com vocês, seja pelo e-mail, seja pelo telefone. Não tem dúvida em me contatar, tá? Muito obrigado, time. Uma boa tarde e tchau, tchau.